Uma cara... Que correria, né, gente? Meu, cara, trabalhando o dobro com essa pandemia, com um filho pequeno em casa, com... Opa! Então, começamos. Boa noite. É uma grande satisfação estar aqui conversando com o professor Antônio Boing, que é do Departamento de Saúde Pública, é pesquisador na área de epidemiologia e participa membro do Observatório Covid-19, né, em nível nacional, para estar acompanhando tudo que está acontecendo nessa epidemia brasileira, né? Junto da gente aqui também o professor Oscar Romero, que é do CCB. Ele é pesquisador, atualmente está pesquisando o desenvolvimento de um teste rápido de saliva para diagnosticar COVID, e ambos são pesquisadores conhecidos da gente, né? E vão estar trazendo informações baseadas em evidências, valorizando a ciência, colocando uma pauta importantíssima, uma pauta, acima de tudo, oportuna, porque vivemos um desastre nacional. Em nível internacional, a pandemia da Covid está ceifando milhares de vidas diariamente e está sendo controlada em muitos países, com várias medidas de lockdown, de isolamento social, com vacinação em massa. E, ao arrepio dos outros países, o Brasil não vem fazendo isso. O Brasil não vem conseguindo vacinar adequadamente, não vem fazendo isolamento social e muitas informações desencontradas vêm acontecendo, né? A gente vê aqui no caso do estado de Santa Catarina, nós temos sido um exemplo a não ser seguido, né? Um exemplo negativo. Nós temos sido uma verdadeira vergonha nacional. O estado vem atingindo índices de mortalidade muito elevados e as informações são cada vez mais desencontradas. A gente vem percebendo tanto no nível do governo nacional, né, com o nosso presidente da República, como aqui o secretário da Saúde, o governo do estado, vem trazendo desinformação para a população. Então, em nome da ciência, em nome da informação correta, em nome da valorização dos pesquisadores que realmente valorizam uma pesquisa qualificada e de ponta, é que a PUFSC vem trazer a todos e a todas essa conversa sobre a pandemia da Covid, seus efeitos, suas possíveis medidas e como é que a gente pode sair dessa, porque estamos batendo recordes atrás de recordes negativos. Então, é uma grande satisfação que a PUFSC venha aqui agradecer assim profundamente os professores aqui, o Antônio, o professor Oscar, eu sei que estamos todos exaustos no meio dessa rotina alucinante que tem sido trabalhar de casa, e aí tem toda, nós comentávamos aqui no início da live, né, temos filhos pequenos que não dá para ir para a escola, temos uma série de questões que vão pesando cada vez mais e trabalhamos certamente muito mais do que o normal. E aí eu agradeço mais uma vez, né, nós estar aqui esse horário da noite, a gente já podia estar se organizando para dormir, né? Certamente não vamos fazer uma live muito longa devido a isso. E eu abro a palavra, então, para vocês começarem uma breve apresentação. Acho que a gente pode fazer uma pequena apresentação e depois fazer as falas, pode ser? Boing, por favor, Claro. se quiser começar. Bom, boa noite, em primeiro lugar. É um grande prazer, Douglas. Agradeço pelo teu convite em nome da PUFSC. É uma iniciativa bem importante, um conjunto de iniciativas bem importante para a gente debater esse assunto que é de grande relevância para a sociedade brasileira, né? Então, muito obrigado. E, enfim, não é peso nenhum, nada mais é do que nossa obrigação. Nós, pesquisadores que estamos investigando, estudando, nos debruçando sobre esse assunto, vir conversar com o máximo de pessoas possível, e é uma honra poder compartilhar esse espaço contigo e também com o professor Oscar, que tem sido um intenso
defensor da ciência em todos os espaços em que é possível a gente cavar, né? E poder dialogar com a sociedade. Então, sinceramente, é um grande prazer estar com vocês. Como o Douglas falou, sou docente do Departamento de Saúde Pública, sou epidemiologista, atualmente vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e coordenador da Comissão de Epidemiologia da Brasco e membro do Observatório Covid-19 BR. Professor Oscar. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço estar aqui. Já tinha muitos meses que não vinha na PUFSC e é sempre um prazer vir na PUFSC. Eu também estou encantado de ser companheiro de live com Antônio, porque vejo ele muitas vezes em muitos lugares, também defendendo as coisas boas e não as ruins. Então, é a primeira vez que consigo dividir com ele uma live ou uma entrevista e vou gostar com certeza. Eu sou docente do CCB, do Centro de Ciências Biológicas, sou imunologista e virologista. Na realidade, eu dou aulas de microbiologia neste momento, dou para muitas graduações tudo sobre as doenças infecciosas, mas ao longo da minha vida o que eu fiz foi desenvolvimento de vacinas para doenças infecciosas. Então, esse é meu campo de trabalho e é nisso que me especializei. Então, é o que eu curto, falar de doenças infecciosas e de vacinas. Este ano estou curtindo, então, muitíssimo. Sim, mas não sei se do lado bom ou do lado escuro da força, porque parece que sempre vou contra a maré este ano. Mas é um prazer enorme estar aqui e conversar com todos vocês e com os que estejam também através da internet nos assistindo. Uma boa noite a todos e aqui estamos. Então, gente, parece que a nossa audiência está bem interessante. Temos mais de 60 pessoas já nos acompanhando e isso tende a aumentar. Eu vou sem mais delongas, até porque a gente não quer estender muito, né? A gente sabe que essas conversas, ainda mais nessa hora da noite, mais que uma hora faz mal à saúde. Eu vou passar a palavra, então, para o Antônio Boing, para ele fazer a sua explanação inicial. Muito bem. A encomenda, para mim, foi conversar um pouco sobre a situação atual do Brasil, de Santa Catarina, e como que a ciência pode contribuir jogando uma luz nas ações que a gente tem que tomar, e como, infelizmente, essa luz tem sido apagada por vários governos em diferentes níveis de gestão e também por um poder econômico que considera apenas o lucro imediato e não as vidas e nem um crescimento econômico sustentado a médio e longo prazo. Então, eu vou comentar um pouco sobre esses aspectos, vou tentar me ater ao tempo, né, em torno de 15, 20 minutos no máximo, para que a gente possa depois poder ter um momento de interação também. Então, eu tenho um conjunto aqui de dados, estudos, gráficos para mostrar para vocês. Eventualmente, eu não vou poder ficar secando muito esses estudos, né? Vou passar por eles, mas ficam disponíveis na apresentação depois, no vídeo, e também estou sempre à disposição. É só me procurar aí pelo departamento, me inscrever, que eu também estou à disposição para qualquer demanda pós-live aí que surja, qualquer debate científico que surja aí após a nossa conversa, tá? Então eu vou caminhando mais rapidamente para dar conta do nosso tempo aqui hoje. Tá bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Um segundo. Um pouquinho, gente. Por algum motivo não está compartilhando aqui. Agora sim.
Me parece que o Boeing caiu. Caiu a... Ah, ok. Voltou. A gente só pede um pouquinho da paciência de vocês, só fazendo um ajuste aqui para o Boeing fazer a apresentação. Gente, voltei. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Muito bem. Estão vendo minha projeção? Vemos. Maravilha. Então, vamos lá. Desculpa aí pelo problema tecnológico, coisas do Mac que estavam me incomodando. Bom, iniciando, então, eu vou comentar um pouco que o Brasil seguiu um caminho tragicamente diferente do resto da maioria dos outros países, né? Tragicamente diferente num aspecto importante da disseminação dos casos e dos óbitos, que eu vou comentar no próximo slide, mas é importante a gente ter claro já de início que o Brasil faz um trabalho terrível, né? Péssimo na gestão da Covid-19. Um relatório recentemente divulgado pelo Low Institute colocou o Brasil ali na última posição quando analisou a ocorrência de casos novos, número absoluto de casos novos e de óbitos, número relativo à população de casos novos e de óbitos, taxa de positividade de testes e testes realizados por habitante. Então, a gente ficou considerando esses quesitos como o pior país dentre os 98 analisados no enfrentamento à Covid-19. Tá? E Nova Zelândia aqui em primeiro lugar. Então, é desse país que nós estamos falando, o país que pior tem gerenciado no planeta o seu enfrentamento à Covid-19. Estou comentando que o Brasil tem uma particularidade em comparação com a maioria dos outros países, e aqui tem um paralelo talvez com os Estados Unidos, que seja trágico assim como o Brasil, que é o seguinte: vejam vocês que outros países, eles têm um aumento da difusão de casos, né, da propagação de casos, em diferentes momentos desse último ano, com picos que depois de algum tempo, em alguns países um tempo um pouco maior, em alguns países um tempo um pouco menor, mas declina, né? Então você vê que a França teve, no final de março, abril, um aumento de casos, depois reduziu, ficou estabilizado embaixo, depois subiu de novo, conseguiu reduzir, e agora tem aqui cerca de 10 mil casos, aumentou um pouco nas últimas semanas. Mas em comparação aos picos, veja, sobe e desce, depois sobe e consegue descer. Ainda que não tenha descido nesse segundo momento até um patamar mais seguro, ainda assim conseguiu se reduzir em relação ao pico. A gente observa um padrão semelhante na Itália também, né? A Itália aumentou muito ali naquele início de ano, que foi trágico lá na Itália, todos nós acompanhamos, quando os casos ainda não se proliferavam aqui no Brasil. Depois teve um outro aumento bem importante, aliás, vários países europeus tiveram, né, nesse final de ano, e depois conseguiu reduzir. Mais uma vez, ainda está em níveis indesejados, né, altos, mas conseguiu reduzir em relação ao pico. Irã também, má gestão durante a pandemia, né, no início teve um pico, depois estabilizou aqui em poucos casos, agora aumentou de novo no final do ano, reduziu. Tá? A Alemanha também, no início do ano, aumenta e reduz. Agora, no final do ano, estão 2 meses lutando aqui e estão conseguindo reduzir mais ao final agora das últimas semanas. Final de janeiro já apresenta uma redução mais importante, né, relevante. Tá? Mas também, chegou lá e depois demorou um pouquinho mais, mas reduziu. Aqui a gente pega o Reino Unido, que também é um anti-exemplo em vários momentos da pandemia, né? Teve esse aumento aqui no início, depois reduziu, aumentou de novo, reduziu. Essa redução aqui em novembro foi um lockdown que foi instituído lá, preparando para o Natal. A ideia do governo de lá era ter um Natal mais, entre aspas, normal para eles, então fizeram um lockdown para reduzir o número de casos, começaram a abrir em dezembro, e aí explodiu o número de casos, e depois eles instituíram um lockdown novamente, mais severo, e aí está caindo. Eu vou comentar um pouco mais sobre o Reino Unido mais para frente, com mais detalhe. Tá? Mas, mais uma vez, subiu e desce, né? A Grécia também, Grécia sempre lá embaixo, mas quando subiu, logo depois conseguiu descer. Portugal, vou comentar um pouco depois, mas subiu, desceu, subiu, desceu. Agora, o Brasil é um caso particular, porque vocês vejam que a gente cronificou, vamos dizer assim, esse pico, né? A gente fica nele o tempo todo. Tem uma oscilação, obviamente, que vai oscilar,
em particular ali em setembro e outubro, a gente consegue reduzir o número de casos e o número de óbitos, mas a gente não baixa substancialmente para menos do que 25 mil casos novos por dia, né? Então, a gente tem essa característica que ela demonstra a nossa falta de ação. Né? Os outros países, com erros e com acertos, eles se mexem. Essa é uma questão. Eu disse numa entrevista há pouco tempo que a gente não pode nem dizer que o governo de Santa Catarina e o governo do Brasil são incompetentes, porque para tu ser incompetente, tu tens que tentar alguma coisa e tu não ter a capacidade para executar. A gente não tenta alguma coisa, né? Então, a gente simplesmente decidiu, de forma não tão transparente e aberta, conviver com o vírus e deixar a população se contaminar e morrer. Então, essa foi a decisão de governo no nosso país e também no nosso estado, e aqui no Brasil fica bem clara esse padrão da gente ficar sempre lá nas alturas, né, em casos novos, e também aqui se for analisar de óbitos. Tá? A gente não consegue muito reduzir e estabilizar uma redução. Então, essa é uma característica importante que a gente tem que observar e que denota essa falta de ação. Tá? Bom, aí a gente pode discutir vários ingredientes desse ponto, eu não vou me ater a todos eles, porque, enfim, seria muito tempo, mas a gente pode dizer que, dentre os fatores, está ignorar o conhecimento científico, né, atacar a ciência. O governo federal ele tem a política de governar pelo caos, então a instalação do caos é proveitoso do ponto de vista político para ele, e o caos da Covid-19 também. Existe uma falta de empatia por parte de muitos setores da sociedade também, de não se solidarizar com a morte, com o sofrimento do outro, né? Uma falta de interesse absoluto em fazer a gestão e enfrentamento da Covid-19. Nos momentos em que houve algum interesse, houve em alguns espaços também bastante incompetência em como articular esse enfrentamento, uma falta de coragem de governos em enfrentar outros interesses que não o coletivo, né? Os governos, na verdade, capturados por esses interesses diversos ao do coletivo. Então, o governo federal acua muitos governos estaduais e municipais que poderiam até fazer uma movimentação para controlar a disseminação do vírus, mas ficam intimidados pelo poder econômico e por segmentos da população também. Tá? Mas, enfim, a gente não vai discutir isso aqui, até precisaria da ajuda dos meus colegas professores das ciências políticas, das ciências sociais, de maneira mais geral, para ampliar esse discurso, essa discussão. O que eu vou focar aqui é na ciência, como a ciência tem sido ignorada e como isso tem nos levado a esse caos. Tá? Um ponto importante que está sendo muito debatido nesse momento é necessário fazermos um lockdown agora? A gente tem o governo federal dizendo que no que depender dele, não vai haver nunca um lockdown. E a gente tem a palavra em 3 entrevistas diferentes do nosso secretário de Estado da Saúde, afirmando de forma mentirosa que lockdown não funcionou em nenhum lugar do mundo. Tá? A gente vai mostrar que isso não é verdade, isso não procede. Inclusive, a última afirmação dessa foi hoje numa entrevista nacional à Globo News, em que, enfim, as entrevistadoras tiveram que interrompê-lo em outras falas dele, porque assim, era uma coisa realmente fora de embasamento científico. Tá? E me desculpem se eu vou ser um pouco mais crítico nas minhas análises, mas assim, a paciência, eu acho que acabou de todo mundo. Não dá mais para suportar a forma como diferentes governos, setores econômicos têm lidado com a pandemia. Assim, é uma coisa muito triste, é muito complicado. Então, chega uma hora que a gente não aguenta mais, tamanha irresponsabilidade, né? Mas, enfim, falando especificamente dessas medidas não farmacológicas, né, que são chamadas essas ações anti-contágio do poder público, que se enquadra, inclusive, o lockdown, mas não somente o lockdown, gente, tem uma fartura de evidência científica mostrando eficácia que é inquestionável. Tá? Não existe como um gestor, um cientista, um político falar que não tem evidência de que o lockdown reduz a ocorrência de casos novos e de óbitos. Tá? Você pode levar a discussão para um outro aspecto econômico, que eu vou trazer mais para frente também, mas em termos epidemiológicos não tem como se discutir. Esse estudo aqui é bem interessante, que eles analisaram os dados de 1.700 localidades na China,
na Coreia do Sul, na Itália, no Irã, na França e nos Estados Unidos. Tá? E analisaram, sim, o impacto das restrições de viagens, cancelamento de eventos, suspensão de aula, quarentena, lockdown, declaração de emergência, enfim. E eles verificaram que essas ações não farmacológicas, essas políticas anti-contágio, fizeram com que, até o momento do estudo ali, em maio, houvesse 465 milhões a menos de infecções totais. Tá? E os gráficos aqui do lado, para 4 diferentes países, mostram em vermelho uma análise contrafactual do que seria esperado sem essas políticas anti-contágio. Em azul, o que aconteceu com o surgimento de casos ativos por dia, de fato, com as políticas. Então, vejam que, a partir do momento que iniciou o lockdown, a queda de casos ativos por dia é impressionante, né? Enfim, não teve nenhuma outra mudança ali. As pessoas não passaram de um dia para o outro a lavar as mãos, ou todo mundo, em termo populacional, começou a usar máscara. Foi um evento, em particular, que foi essa medida anticontágio, né? Esse conjunto de medidas anticontágio que foram adotadas por esses países. Ou então esse outro estudo aqui, bem interessante também, que analisou 11 países europeus para o período de fevereiro até 4 de maio, no início da pandemia, e verificou que as ações não farmacológicas levaram a evitar, vejam, eu estou falando que entre fevereiro e iníciozinho de maio, a 3,1 milhões a menos de mortes, tá? Isso só em 11 países. E ao dissecar, assim, quais foram as medidas de maior impacto, o lockdown se sobressai 81% de redução no RT, né, no número de transmissão da doença com o lockdown. Vejam aqui, ó, esses gráficos que mostram Espanha, Reino Unido, França e Itália, como após o lockdown, que é a bolinha mais vermelha, uma bolinha laranja ali, ó, quando se institui o lockdown, vejam para onde que vai o número de transmissão da doença. Ele cai vertiginosamente, né, de valores próximos aí a 3, 4, para valores abaixo de 1. Tá? Então, assim, fica bem complicado você argumentar que foi alguma outra ação que levou a essa redução de casos. Aí você pode dizer, mas isso aí é lá na Europa, né? Em Santa Catarina é diferente. Bom, a gente pode pegar, já que a Secretaria de Estado da Saúde não conhece os documentos que analisam aqui em Santa Catarina, tem esse gráfico aqui do Social Good Brasil, que apresenta como é que foi o RT quando a gente começou ali no dia 19 de março com as medidas de restrição, né? A gente começou tudo junto ali, que foi a propagação, né, do auto-isolamento, né, difundir o auto-isolamento para as pessoas, o lockdown, também o distanciamento social e o fechamento de escolas. Olha quanto que baixou o RT após a instituição dessas medidas. Tá? E aqui é Santa Catarina, então é dado que a gente tem bem local que não permitem assunções diferentes de dizer que lockdown não funciona. Digo, não quero. Mas dizer que não funciona, não tem base científica para isso. Tá? Um outro estudo bem legal na Califórnia analisou o excesso de morte durante 2 meses em que havia uma ordem estadual para ficar em casa, com um período de 4 meses seguintes em que essa ordem foi levantada, né? Não havia mais. E se verificou que nesse momento em que não havia essa orientação para ficar em casa, mais do que dobrou, tá, o excesso de mortes observados na Califórnia. E com componente de desigualdade importante, né? Ele mais que triplicou na população de menor escolaridade. Então, botar todo mundo para ir para a rua é também uma forma de você desproteger os mais vulneráveis, enquanto a população de maior renda tem maiores possibilidades de se proteger ou de fazer o seu trabalho de casa, né? E aqui, para terminar aqui os 4 estudos, um outro publicado na Nature, mostrando o impacto de algumas ações, de algumas intervenções e seus efeitos na Covid-19, em que mostra que o lockdown nacional como uma medida importante. Isso aqui é uma análise bem completa, bem interessante, mostra também a relevância de você fazer o cancelamento de encontros menores ou maiores, de fechar instituições educacionais quando é necessário, quando você está perdendo o controle, e também fazer uma campanha de comunicação clara, franca com a população, explicando a gravidade da situação, o que a gente também não faz aqui, e o aumento da disponibilidade de máscaras de boa qualidade para a população. Então, a gente também não fez isso, que seria uma medida super interessante de conseguir
já nesse momento em que a gente já tem um suprimento garantido aí para os profissionais de saúde, da gente massificar a produção das máscaras melhores, que é o que alguns países já têm feito, e fazer a distribuição para a população, né? Já ir além das máscaras iniciais que a gente tinha. Bom, quanto ao lockdown, vejam vocês aqui que o secretário de Estado da Saúde falou numa entrevista ao Jornal do Almoço, algum tempo atrás, logo depois de 3 professores da UFSC serem entrevistados, e demandarem a importância do lockdown nesse momento, dizendo que, olha, se lockdown funcionasse, Portugal não estava na situação que estava. Portugal é um exemplo de que lockdown não funciona. Gente, olha só, Portugal teve um aumento bem grande de casos aqui no início do ano, e aí no dia 15 de janeiro se decidiu por um lockdown soft lá. Se verificou que não teve um impacto muito expressivo nos primeiros dias, do dia 23 de janeiro em diante um lockdown mais rígido. Exatamente 15 dias depois do início do lockdown mais soft, 14 dias depois, dia 29 de janeiro, se atingiu o pico de casos lá, tá? Que foi quase 16 mil casos. Depois disso, tá? Que aí a gente observa realmente o efeito do lockdown, ali são de 2 a 3 semanas depois, olha só o quanto que reduziu o número de casos novos em Portugal. Tá? Mais uma vez, não teve outra coisa que está concorrendo aqui. Foi o lockdown que fez com que houvesse uma redução de 93%, tá? Em pouco mais de um mês, em 5 semanas, 93% de redução de casos novos surgindo em Portugal. Então, você dizer que Portugal é um exemplo de que não funciona, enfim, não é aceitável do ponto de vista científico. Ou então você pega o Reino Unido também. O Reino Unido começou 5 de janeiro com medida de lockdown, e vejam como é que se comporta ali já para o final do mês a curva de crescimento. Se daqui, se não tivesse nenhuma ação por parte do governo, ia explodir, ia fugir da tela, que é a quantidade de casos que estava surgindo diariamente. Houve uma medida e se reduziu. É isso que eu falo que o Brasil não tem, né? A gente não faz uma ação que consiga reduzir, a gente fica sempre perpetuando em níveis altos a ocorrência de casos, tá? Então, a gente tem evidência bem robusta, tá? Para ter segurança em defender que, nos momentos necessários, o lockdown é uma medida necessária. Ninguém vai ficar vivendo um ano e meio em lockdown. Mas você precisa ter a discussão séria, não se vai ou não vai ter. Tem que ter. A questão que tem que estar pautada agora é como você faz um lockdown bem feito com a saída planejada, para que você consiga fazer, após o lockdown, uma abertura segura, com aí uma vigilância epidemiológica e genômica adequada, para você ir monitorando a dispersão e o surgimento de casos novos e agindo para o isolamento e quarentena, né? A grande questão é que a gente não faz lockdown e também não faz essa vigilância adequada, tá? E a gente viu uma perda de controle aqui em Santa Catarina em particular, e esse estudo aqui é bem legal, que a gente fez em Florianópolis, analisando assim, como lá no começo, né, a gente era exemplo, Florianópolis ficou mais de um mês sem óbito e tal, e aí a gente analisou os decretos municipais de abertura e restrição de comércio e como é que estava o RT na época, né? Se estava acima de 1, o número de transmissão da doença, ou se estava abaixo de 1, que significa um controle e uma remissão da doença. E aí a gente colocou assim, a mãozinha azulzinha para cima, o dedinho para cima, quando o decreto era consonante. Então, assim, a situação está ruim, eu estou fechando, né, epidemiologicamente, então estou fechando o comércio, tá? De acordo. A situação já está bem controlada, eu vou abrir um pouco, também está de acordo, tá? Então, quando situação epidemiológica e decisão do poder público estavam consonantes, azulzinho. Quando era dissonante, vermelhinho. Vejam que no começo a gente teve muitas ações consonantes até maio. Depois disso, o governo municipal começou a fazer decreto atrás de decreto, abrindo. Inclusive, quando a gente foi explodindo o número de casos novos em Florianópolis, se continuou abrindo. Então, a gente não teve uma ação efetiva para conseguir controlar a disseminação do vírus aqui em Florianópolis, e quanto pior ficava a situação, mais gasolina a gente jogava na fogueira. Foi isso que a gente fez enquanto poder público, né? E aí começou uma historiazinha assim, não é questão de fazer restrição, não, restrição tem um peso muito grande para a sociedade, e de fato tem, né? Então a gente vai fazer testagem, agora testagem. Então ficou uma época que era tudo testagem. E aí se achou que era só comprar teste, né? Dizer assim, município, eu comprei tantos 1000 testes, agora a gente tem mais não sei tantos testes. E só isso, né? Óbvio, testar precisa, mas só testar como foi feito, a gente viu que não teve impacto que a gente precisava, né?
não havia uma vigilância de fato, não havia estrutura de vigilância epidemiológica, não havia equipe, não havia comunicação, liderança, apoio, e a população aí, consequentemente, também não cooperava no sentido de fazer o auto-isolamento também, de estar em casa quando fosse fazer a coleta pela vigilância, porque não tinha liderança, porque não tinha comunicação, né? É muito fácil culpabilizar a população quando você não faz essa liderança adequada. E aí a gente ficou nessa história, assim, ó, vamos comprar teste, mas a gente não fazia a adequada vigilância, como requer para a testagem ser eficiente, como fez, né, o grande exemplo mundial, a Coreia do Sul, e outros países também. Tá? Então, tem estudo mostrando, isso está aqui embaixo, que quando você consegue uma boa cobertura de testagem, boa é alta mesmo, de boa vigilância, você consegue, de fato, ter um impacto significativo em baixar a disseminação da doença, né? Mas não foi o caso aqui. Vocês vejam aqui, ó, Florianópolis, mais uma vez, tá? A gente pega a sensibilidade. Sensibilidade é a proporção de testes que positivaram para a Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, do total de testes que se fazem, até 5% seria ok, né, para dar positivo. Florianópolis fica ali com 50% de positividade. Tá? Então, péssimo. Na vigilância ativa, a gente tem que conseguir correlacionar pelo menos 80% dos casos que nós identificamos nos testes, de onde eles vieram, né? Fazer aquela vigilância, aquele rastreamento, ver onde é que tu estivesse, com quem tu conversaste, onde é que tu fostes. E a gente tem que conseguir identificar essa rede de transmissão em pelo menos 80% dos casos. A gente faz em 1,9% dos casos. Tá? E a gente tem que conseguir fazer essa identificação da pessoa e o isolamento da pessoa em 72 horas. A gente faz em 0,6% dos casos. Tinha que ser mais de 80% em 72 horas. E faz em 0,6%, é nada, é virtualmente nada. É traço isso, tá? Então, você fala assim, a gente não vai fazer lockdown porque a gente vai fazer testagem em massa e isso funciona. Pô, você não está fazendo, tá? Comprar teste não é fazer testagem em massa. E mesmo fazer a testagem, receber o resultado 12 dias depois, como ficou a média aqui, também não é fazer a vigilância adequada. Então, a gente falhou nessa outra possibilidade que a ciência nos mostrava como possivelmente eficaz para nos ajudar a controlar a doença, tá? E aí, depois da testagem, ficou essa... Depois não, né? Em conjunto, na verdade, em paralelo, foi a questão de UTI. Vamos ter leito. Vamos deixar o vírus graçar aí, matar, e vamos ter leito. Bom, e essa, eu quero dizer assim, essa foi uma decisão consciente, deliberada, né? No final do ano, a Secretaria de Estado da Saúde mesmo colocava, e está noticiado aqui, que queria que grandes empresas de turismo, hotelaria e operadoras de saúde aumentassem a oferta de leitos privados para dar conta do aumento da demanda, que ia acontecer por conta de uma movimentação de turista aqui. Então, já se sabia que haveria uma demanda grande de leito, né? E se acha que isso consegue, então, dar conta da Covid-19. Isso é uma grande falácia também, que a mídia cai muitas vezes. Em primeiro lugar, as sequelas não são a ser desconsideradas. Tá? O estudo Coalizão, que junta 8 hospitais de excelência do Brasil, mostrou que quase 1 em cada 4 pacientes intubados relatam ansiedade e 1 em cada 5 depressão 6 meses depois de receberem alta, dos que sobrevivem, né? 1 em cada 5 não voltaram a trabalhar depois de 6 meses, 1 em cada 4 morreu depois de 6 meses por sequela, e dados da AMIB mostram que 2 em cada 3 intubados de UTI morrem no Brasil. Então, você colocar leitos não é garantia de que a população vai sobreviver e jamais pode ser a base de enfrentamento da Covid-19, como tem sido colocado. E continua sendo colocado dia a dia. Ontem foi colocado isso, hoje é colocado isso, sempre estamos vendo leito. Isso não é política de enfrentamento à Covid. É óbvio que a gente precisa de leito, mas isso não pode ser a base da política de enfrentamento. Tanto é que, olha só, dado de hoje aqui, a gente tem mais de 270 pessoas precisando de UTI por conta da Covid e não consegue no nosso estado, mostrando o colapso e a falência da nossa gestão. A gente já teve a morte de mais de 30 pessoas que estavam à espera de leito especializado para atendimento, que estavam em enfermaria. Não se sabe, né, obviamente, se as pessoas sobreviveriam, mas o fato é que morreram antes de ter acesso ao melhor tratamento possível, e isso foi minimizado também na entrevista de hoje, né, dizendo que as pessoas que estão em enfermaria tenham cuidado e tal, mas a gente sabe que paciente precisa de UTI. Cada minuto que está fora da UTI aumenta o seu risco de morte. Isso é bastante óbvio. E aqui Santa Catarina, como principal, dado aqui da plataforma do New York Times, Santa Catarina, o principal estado do Brasil nos últimos 7 dias em casos novos por habitante. Tá?
aqui o mapa de risco atual, né, que também é um risco potencial calculado de baixa utilidade para definição de política pública, porque ao longo do ano passado a gente foi vendo os dados realmente ruins de controle, né, um descontrole observado no território catarinense, e em vez de ter uma ação, o que o governo ia fazendo ia mudando o que podia em cada uma das cores, né, o que podia em cada uma das fases, para a gente vamos ficar no vermelho, está tudo bem que pode abrir tudo mesmo. Então, é um cálculo de risco potencial de baixíssima utilidade para a política pública, esses mapas aqui de colorir. Tá? Mostrando o dado atual de óbitos por síndrome respiratória aguda grave em todos os estados do Brasil. Vejo aqui embaixo, ó, na penúltima linha, está Santa Catarina, né, como a gente tem subido mais do que qualquer outro momento da epidemia. E aqui óbitos por Covid também, vejam Santa Catarina, bastante fora de controle, né, batendo recordes aí. A gente não está conseguindo baixar o número de casos ativos, cada dia está aumentando o número de casos ativos, cada dia está aumentando o número de óbitos, então a gente está bem descontrolado, né? E, enfim, isso tem muito do discurso da economia, né? A gente não tem uma liderança que consiga, porque governar é você chamar as pessoas, os grupos, os segmentos da sociedade que têm visões diferentes e negociar e tentar consensuar ou tentar mostrar para esses diferentes grupos com visões antagônicas o que é de interesse coletivo, né? E o governo não faz isso, né? Ele sucumbe a uma pressão do poder econômico, e aí a gente também foca bastante, né, na crítica ao governo, e deve focar, mas às vezes a gente se esquece de pegar quem que está fazendo essa pressão em cima do poder público, que são alguns grupos econômicos que vão atrás de epidemiologista da DIV, que fala em nome próprio que deveria fechar, eles vão lá e fazem nota atacando a posição e a pessoa, enfim, é bastante complicado, a gente tem que reconhecer isso, que existe um poder aí econômico pressionando a política pública, e é uma visão também estreita, tá? Já estou concluindo aqui, uma visão bastante estreita, porque as políticas, saiu esse estudo agora, acabou de sair, está na PLOS ONE, analisou os dados de restrição lá nos municípios de São Paulo e se verificou que, em primeiro lugar, políticas que promovem distanciamento físico diminuem a propagação do vírus. Tá? Isso ficou claro aqui em nível subnacional também. A falta de articulação regional tem severo impacto nos resultados. Então, se não existe uma coordenação estadual ou não existe uma coordenação nacional para articular as restrições, os lockdowns regionalmente, se perde muito do efeito dele, né? E aqui, ó, não há evidência de que municípios mais rigorosos na política de circulação de pessoas, mais rigorosos nas restrições, tiveram pior desempenho econômico. Não há evidência disso nesse estudo aqui feito nos municípios de São Paulo. Mas eu trago, então, alguém que talvez tenha mais credibilidade nessa área, né? O FMI. O FMI colocou um documento técnico em outubro em que ele fala o seguinte: finalmente, a análise mostra que lockdowns podem reduzir substancialmente as infecções por Covid-19, especialmente se forem introduzidas no início de uma epidemia do país e se forem suficientemente rígidos. Assim, apesar de envolver custo econômico de curto prazo, lockdowns podem pavimentar o caminho para uma recuperação mais rápida, contendo a propagação do vírus e reduzindo a necessidade de distanciamento social voluntário ao longo do tempo, tá? Possivelmente tendo efeitos positivos gerais na economia. É o FMI dizendo isso daí, tá? E também a FMI estimulando, porque para viabilizar essa política, o governo tem que jogar dinheiro na economia, tem que viabilizar sustento para a população que vai, consequentemente, ficar sem trabalhar, tem que abrir linha de crédito para os setores econômicos que vão ser mais prejudicados. Então, não é simplesmente virem-se aí, pessoas virem-se empresas. Não, é o poder público assumir sua responsabilidade, a sua capacidade financeira, para isso que eles estão lá, para identificar como fazer o auxílio a essa população, como fazer o auxílio a esses segmentos comerciais, empresariais que vão ser mais afetados, porque a sociedade precisa, naquele momento, que se fique em casa, que se feche aqueles estabelecimentos. Então, a sociedade, de forma solidária, vai poder ajudar financeiramente, por meio de impostos, a financiar esses mais afetados. Tá? E aqui, meus últimos 2 slides, associado a isso, né? A grande ação absolutamente absurda desses tratamentos precoces, que também não tem evidência científica alguma, tá? Postura bastante antiética
de muitos profissionais de saúde, e aí varia os vários diferentes formas de se propor esse tratamento precoce. A própria Secretaria de Estado da Saúde lançou nota técnica em abril do ano passado dizendo que cânfora era eficaz para tratamento e para prevenção de Covid-19. Um documento técnico do governo fala isso, enfim, é bastante complicado, né? E muitos profissionais de saúde entrando nessa história, prejudicando muito o entendimento da população e passando uma falsa sensação de segurança para ela, tá? Enfim, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu ia dizer muito rapidamente, mas não foi muito rapidamente, mostrando assim que a gente tem conhecimento, tá? A gente tem conhecimento que medidas não farmacológicas podem nos ajudar. A gente tem conhecimento que testagem funciona, mas tem que ser bem feito. A gente tem conhecimento de que só leito não é suficiente, que existem sequelas muito agudas para quem sobrevive de Covid-19. Mas, enfim, a gente não tem agido da maneira adequada, de maneira geral, tá? Era essa a mensagem que eu queria falar. Enfim, podia ficar dias aqui, né, mostrando os estudos, enfim, mas ninguém ia aguentar muito. Mas a gente tem como fazer melhor. A gente tem como fazer melhor. Só está existindo uma decisão consciente, deliberada, de não se fazer melhor, e isso tem levado à morte de muita gente e à não retomada da economia, tá? Porque o que gera a crise econômica é a pandemia, não é medida de restrição. É isso. Nossa, Boing, como é que o mediador vai interromper você com uma apresentação dessas, né? Assim fica difícil daí. Muito interessante, muito esclarecedor, que trouxe dados geniais. Eu acho que o nosso secretário estadual da Saúde vai ter que assistir essa live depois, nem que seja. Boing, muito obrigado. Rapidamente eu vou passar a palavra para o professor Oscar para ele fazer a explanação dele. Pois então, eu acho que não tem como interromper a Antônio, porque é justamente o que Antônio fala o que precisa ser ouvido agora. Sim, eu sou virologista, eu sei de muitos vírus, eu explico os vírus no começo da pandemia para que as pessoas saibam como se faz para se proteger deles, como se contagiam, como, sei lá, sobre o vírus. Quando chegue a vacina, eu explico da vacina. Aí levo 3 meses explicando coisas de vacinas. Mas neste momento, a quem temos que ouvir é justamente a Antônio e aos colegas de Antônio. Porque é estarrecedor ouvir a um secretário de Estado de Saúde negar que o lockdown funciona. Levamos um ano inteiro com artigos nas melhores revistas científicas do mundo, e que ele venha a negar uma coisa que já foi demonstrada por A e por B é estarrecedor. Essa ignorância completa da ciência, sim? Isso vimos em muitos colegas que tristemente exercem a sua profissão de médicos, mas esquecem que a ciência é algo que tem que estar por trás dessa profissão, que não podem esquecer dela. E em alguns momentos, em parte, eu culpo a que no Brasil não colocamos eles a fazer pesquisa e eles desconhecem a pesquisa. Deveríamos, nos próximos anos, tentar que eles façam mais pesquisa para que eles entendam o que é a geração de conhecimento. E quando alguém fala na Inglaterra que o lockdown funciona, não está tirando da cabeça dele que o lockdown funciona. Sim, são milhares de estudos em milhares de situações. Algumas dão dúvida. Por exemplo, existe a grandíssima dúvida. Não, mas será que fechar as escolas funciona? Eu acredito que sim que funciona. Mas como o estudo não foi feito separado do lockdown, fica muito difícil convencer eles. Mas o lockdown é a única medida que é unânime no mundo todo que funciona. Se você faz lockdown, você reduz a transmissão corretamente e intensamente. Segunda coisa que me deixa estarrecido é a insistência dos gestores da saúde em responsabilizar ao indivíduo por uma coisa que é saúde pública, que o indivíduo não tenha percepção da gravidade como indivíduo, porque uma coisa que
o governo, que é quem coleta todos os dados, é o único que consegue analisar. E a poder ser com a ajuda dos cientistas, que são os que mais experiência têm nessa análise. Mas aqui se ignora isso. Se ignora e se bota a culpa no indivíduo. O indivíduo tem que colocar bem a máscara. O indivíduo tem que se distanciar. Se nós deixássemos todas as coisas no indivíduo, vocês imaginem que nós não tivéssemos Polícia Rodoviária Federal e nós deixássemos na responsabilidade individual aos indivíduos dirigir no Brasil na velocidade que quiserem, porque também não teríamos regras, na velocidade que quiserem pelas estradas, como estaríamos? Nós não conseguiríamos sair nas estradas, porque sempre ia ter alguém com um carro melhor, fazendo o bruto muito mais e matando a 3 ou 4 cada vez que vai para Curitiba. Sim? Então, do mesmo jeito que a Polícia Federal é um órgão do governo que regula o trânsito e, graças a isso, evitamos milhares de mortes no país, a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde têm que regular as ações em saúde pública. O indivíduo não tem como fazer isso. E estamos falando de uma doença que é um problema de saúde pública. Sim? Então, eu acho fundamental que essa dialética de o governo não tem responsabilidade, é o indivíduo que tem que ter, que seja mudada. Isso não existe para o campo da saúde pública, responsabilizar o indivíduo. Ele pode colaborar, mas as ações têm que ser ações de governo mesmo, que não estão sendo feitas. Outra coisa que me deixa estarrecido e que o Antônio explicou muito bem é que se usem as UTIs como ferramenta de prevenção. Aumentar leitos de UTI não tem nada de prevenção. Aumentar leito de UTI é o reconhecimento mais absoluto do fracasso das políticas de prevenção. Eu não consigo fazer nenhuma prevenção, então as pessoas vão ficar doentes muito graves, e eu vou chegar lá no final e apagar o fogo. Não quero fazer comentários sobre apagar o fogo, porque o gestor está acostumado a isso e só vai apagar o fogo. Mas o negócio é que tínhamos que prevenir o fogo, não apagar ele. Sim? E a última, que é a que me atinge mais e da que vou falar só 2 segundos, é: nós temos um remédio agora, que se chama vacina, e nós estamos dando bobeira para aplicar o único remédio que funciona, que é a vacina. E enquanto fazemos isso, nós estamos arriscando muito mais do que imaginamos, porque a variante de Manaus é uma coisa chinfrinha comparado com o que pode vir pela frente se nós não aplicássemos a vacina o mais rápido possível. Sim? Então, deixem só lhes contar 2 coisas para que vocês entendam o nosso ponto de vista desde o básico. Eu imagino que agora conseguem ver. Isto é uma notícia de hoje. O meu colega de departamento, Glauber Wagner, o professor Glauber Wagner, ele trabalha com bioinformática e se dedica a analisar, junto com colaboradores do laboratório laboratórios do CCB, quais são as variantes e como estão circulando, e será que já chegaram? A gente já imaginava, porque com esta explosão de casos em menos de um mês, já imaginávamos que sim, que tinha chegado aqui. Mas é que em Santa Catarina não temos só a variante de Manaus. Nós temos a variante inglesa em muitos casos, temos a variante de Manaus em muitos casos. Então, nós estamos servindo de celeiro para criar problemas ainda maiores. E por que eu lhes falo isto? Deixem só mudar os slides para vocês verem. Nós temos, em este momento, 4 importantes problemas em questões de vírus resistentes. Uma variante que é da Inglaterra, outra variante da África do Sul, uma do Brasil e semana passada apareceu uma variante híbrida na Califórnia. As 4 têm o mesmo tipo de mutações, sim, tem uma comum, que é nesse aminoácido 501 que vocês conseguem ver aí, e depois cada uma tem a sua graça adicional. Uns têm, todos esses numerinhos que vocês veem aí nessa 4ª fileira ou 5ª fileira são aminoácidos que vão se trocando aonde? Nesta molécula. E o que é essa molécula? Essa molécula de cor marronzinho rosa é a ponta da coroa
do vírus, sim? A coroa do vírus tem uma proteína que se denomina espícula, em inglês se chama spike, e da qual nós sabemos primeiro que gruda na gente através dessa molécula verde, que é o receptor do enzima conversor de angiotensina das nossas células. E segundo, que é o que está à direita, nós sabemos cada um dos aminoácidos onde acontece essa união, sim? Pois vejam, essas 3 setinhas vermelhas é o que tem a variante de Manaus, mudado com respeito à variante tradicional do vírus. A ver se tenho aqui a da África do Sul, que eu acho que coloquei, deixa eu ver. Não coloquei. Bom, a variante da África do Sul só tem um aminoácido mudado com respeito à variante do Brasil. É facílimo que a da Inglaterra, que tem 10 aminoácidos mudados, e está aqui também, se faça recombinante da variante de Manaus. No mesmo indivíduo podem entrar esses 2 vírus e o que vai sair daí nem sabemos como vai se comportar. Por quê? Porque com uma mudança em um aminoácido, em 2 aminoácidos ou em 3 aminoácidos, esse vírus já começa a se espalhar 40% mais, 50% mais. Imaginem se somamos as mudanças de um, mas as mudanças de outro, etc., etc., e criamos aqui uma bomba atômica. Pois estamos aí. E aí a gente tem as vacinas. Perdão, a da África do Sul estava bem low aí. A diferença entre uma e outra, essa é a da África do Sul, essa é a do Brasil. É só um aminoácido. Essa lisina 417, em um caso é trocada por asparagina e em outro por triptofano. Só isso, sim? Aqui podem ver na linha laranja. Um único aminoácido. Faz 2 variantes completamente diferentes que se comportam diferente na sua infecção e na resistência às vacinas, certo? E nós temos agora muitas vacinas, mas eu vou lhes contar um problema que temos com essas vacinas se nós demorarmos em aplicar elas. Nós temos uma única vacina que é baseada no vírus completo. Todas as outras que vocês estão vendo aí, a Moderna, a Oxford, a Sputnik, a da Pfizer, etc., elas são vacinas recombinantes de uma única proteína do vírus. Sabem qual proteína? Essa proteína que muda. Ou seja, se muda, todas essas vacinas não nos servem para absolutamente nada, porque todas elas estão feitas com a mesma proteína. E nós teremos que refazer todas as vacinas. Ou seja, é uma bomba de relojaria em potencial que nós estamos querendo ligar por ignorância. Então, o resto do mundo está louco para vacinar o mais rápido possível, chamando para que venham as vacinas, e nós estamos ainda duvidando se compramos da Pfizer ou não compramos da Pfizer, se fazemos ou não fazemos. O susto que podemos levar por isso é enorme. Eu ia lhes contar outras coisas, mas deixem só lhes explicar um desses que eu coloquei em este slide. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou especialista em vacinas de adenovírus recombinantes. Levo 30 anos fazendo vacinas parecidas com a vacina da Fiocruz, a vacina da Universidade de Oxford, certo? Então, os adenovírus recombinantes são uns vírus que a gente é capaz de inativar, retiramos umas proteínas dele de forma que só nos servem como veículos e nem causam uma infecção importante, mas continuam sendo vírus. Quando nós colocamos dentro deles a proteína do coronavírus, eles conseguem vacinar muito bem, sim? Mas continuam sendo vírus. E os vírus não podem ser dados infinitas vezes. Nós só temos uma chance de dar um adenovírus. 2 doses. Se nós tentarmos na próxima temporada, a resposta imune que nós estamos gerando contra a vacina da Fiocruz, contra o adenovírus, vai bloquear a chance de próximo ano receber uma mesma vacina da Fiocruz. Nem que mudemos o spike, nós conseguiremos receber a vacina. E aí nós vamos perdendo ainda a chance de ser revacinados. Então, a bomba é de um tamanho enorme e nós temos que ter cuidado com a ignorância e com o desrespeito à ciência, porque só vão se acumulando coisas e coisas e coisas até que explode de alguma forma. Eu não vou me estender mais. Hoje à noite era o dia de ouvir Antônio. E Antônio explicou super bem. Então, eu estou super feliz de ter tido menos tempo e só focar nisto.
em que temos que vacinar o antes possível, porque é o único que sabemos que funciona, e se não fizermos, teremos problemas enormes para o próximo ano, porque este ano já damos por perdido como para acabar a epidemia. Sim, se Deus quiser, no próximo ano pode ser que acabemos com ela. E era só isso. Eu acabo por aqui e vamos no debate, que ainda tem uns minutinhos para quem tenha aguentado. Isso, vamos ver quem é que aguenta essas horas da noite, mas está ótimo, muito bom, obrigado, professor Oscar. Gente, eu vou pegar aqui pelo menos 2 perguntas que a gente recebeu no Face, que acho que são perguntas bem interessantes, apareceu mais, mas vamos tentar responder essas. A pergunta é assim, ó, qual seria a melhor e possível combinação de medidas, lockdown, vigilância de casos, testagem, fechamento de fronteiras, e por quanto tempo, para que pudéssemos ver uma diminuição considerável e estabilização decrescente do número de casos? Seria suficiente ser municipal, estadual ou nacional? Então, a professora Soraya faz essa pergunta. Eu acho que se o Bond puder comentar um pouco. Bom, vejam, a vigilância ela é uma medida eficaz, né? Mostrei aquele estudo lá, mas tem vários outros que demonstram que se você faz uma boa vigilância com uma alta cobertura, e vigilância, digo, fazer o diagnóstico rápido dos casos, conseguir fazer o rastreamento para trás e para frente desses casos, e o isolamento da pessoa, a quarentena dos contatos, a gente consegue ter um controle bom, tá, da disseminação do vírus. Porém, isso é mais possível quando a gente tem poucos casos novos surgindo. Né? Pega Florianópolis, tá? A gente está aí com 900 casos novos por dia. Se você pegar 900 pessoas novas que positivaram, tá? Isso não vou nem comentar que foi 10 dias depois do exame coletado, né? Que saiu o resultado, enfim. 900 casos novos. E você for rastrear, que não é uma coisa simples, assim, você tem que achar a pessoa, conversar com ela, fazer toda a entrevista para ver onde que ela foi, com quem que ela contactou, e aí você pegar mais os contatos dessa pessoa, vamos supor assim, um caso bem tímido, né? Pessoa com 3 contatos, seriam mais de 3.000 casos por dia que a vigilância teria que fazer o rastreamento, tá? E depois fazer o acompanhamento dessas pessoas para ver se elas estão seguindo esse isolamento, né? E como é que tá os sintomas e tudo mais. Então é difícil, não vai funcionar. Isso que eu comentei assim, não adianta os caras ficarem falando, eu vou comprar teste. Se tu não conseguir baixar o número de casos e ter equipe, estrutura e uma política de vigilância, não vai funcionar, tá? Então a gente precisaria ter uma combinação. Tem momentos que você tem que forçar mais a mão num, momentos que vai forçar mais a mão no outro. Então, esse momento, claramente, é um momento que você precisa de medidas restritivas de circulação, fechamento de comércio não essencial para jogar lá para baixo os casos. Floripa chegou ali a ter 50 casos novos por dia, né? Mas a gente perdeu aquela oportunidade de conseguir baixar um pouco mais e fazer o controle pela vigilância e outros fatores, né? E sim, é difícil também quando você não tem uma coordenação estadual e deixe ao cargo dos prefeitos só se virarem, né? Então eles ficam muito intimidados, não tem uma postura de fazer o que precisa ser feito, e se ele tomar, como aquele estudo de São Paulo mostrou, ele ainda vai ter um impacto positivo, mas vai ser menor do que poderia ser se fosse algo articulado. Mas não pode ser desculpa de um prefeito, eu não vou fazer porque o meu vizinho aqui não está fazendo, tá? Ele pode dizer o seguinte, eu vou fazer e os outros deveriam fazer também para serem responsáveis, para a gente conseguir proteger mais a minha região metropolitana, por exemplo. E o governo do estado tem que estar chamando essas pessoas para sentar e fazer essa articulação, e discutir compensação econômica, e fazer como é que vai ser a saída desse lockdown para fazer uma vigilância de fato que funcione. Tá? Então, assim, você tem que misturar diferentes alternativas. O governo nacional não vai fazer nada, isso já está claro. Então, o governo do estado tem que fazer alguma coisa. Também está claro que não vai fazer nada. Então, esses municípios fazem alguma coisa. Mas o município também, quando era abre, não abre escola, falou, os diretores das escolas que vão decidir. O prefeito fez isso também. Então, tu vê, né? A responsabilização vai passando até o nível mais baixo, para onde a população em algum momento vai pegar e vai apontar o dedo, né? Vai ser para o diretor da escola, não vai ser para o prefeito que não tomou decisão e nem para os outros que não organizaram um ambiente de não transmissão comunitária. Né? E outra coisa, vigilância genômica também. Cara, a gente
ficou tentando pautar na mídia e junto ao governo a discussão da importância de uma vigilância genômica há várias semanas atrás, né? E aí nada, não anda, não sei o quê, não vamos alarmar a população e tal. E aí explode, né, essa questão aí de novas variantes circulando, e que o Soroscar foi brilhante. Ele falou, gente, podemos jogar todo esse esforço fora, que foi o que os Estados Unidos falou essa semana também. Se a gente não cuidar e não controlar o número de casos, vão surgir novas variantes, inexoravelmente, para o bem ou para o mal do vírus, né? Mas algumas vão ser para o bem do vírus e para o nosso mal, que vão escapar da vacina, e aí complicou. A gente tem que fazer o acompanhamento genômico disso daí, fazer o controle dos casos, senão vai acontecer o que o Soroscar colocou muito bem. Obrigado, Boing. Eu não sei se o professor Oscar quer comentar um pouco essa, mas eu tenho uma pergunta justamente para o professor Oscar, que vem da Arlete Halp, que pergunta assim: vocês podem falar um pouco sobre a eficácia das máscaras de tecido nesse momento da pandemia? Aqui no Brasil usamos muita máscara de tecido. Isso pode ter relação com o aumento dos casos? Então, sem dúvida, agora já temos uma quantidade razoável de conhecimento como para concluir que as máscaras N95 são significativamente melhores, mais seguras. Mas o fato é que tem máscaras de tecido de alguns formatos que poderiam até servir, mas o problema não é esse, é que o pessoal não usa as máscaras. Eu tenho certeza que vocês estão passeando pela mesma ilha que eu estou passeando. E aqui ninguém usa máscara no sábado e no domingo. Eu vou nas praias e está todo mundo sem máscara. Eu vou em qualquer lugar que eu vou, estão sem máscara. Então, já não é a qualidade da máscara, que é verdade que já temos ciência de que as N95 são ligeiramente melhores. Mas também, se o país não tem a capacidade de nos fornecer N95 para todo o mundo, poderemos estar com uma porcentagem de proteção um pouco menor, mas somente se usamos máscara. Podemos costurar a boca das pessoas, que se eles decidem que vão usar as orelhas, também não vai funcionar. Então, ou usamos o que sabemos que funciona, ou estamos todos fazendo o ridículo, sim? N95, se a senhora tiver oportunidade de comprar, ou o senhor, eu não lembro, eu acho que era uma mulher, por favor, use, porque já foi demonstrado que é significativamente melhor para a transmissão. Os aerossóis são menores do que as gotículas que inicialmente pensávamos, e como são menores, eles saem muito mais e são parados menos por outras máscaras e mais pela N95. Mas continuo falando que qualquer barreira que você coloque, adicionado à distância que você deve de manter, funciona. O problema é, se você não coloca barreiras e não mantém distância, podemos estar aqui predicando no deserto que não vai servir para nada em absoluto. Isso é a minha opinião. Excelente, professor Oscar. O Boing já me falou que consegue falar um pouco disso. Na verdade, não é o tema nosso específico, né? Mas o professor Newton Branco pergunta sobre a conveniência da volta às aulas e se a forma com que foi feito o retorno foi competente no ensino básico. Veja, é um tema que merece um aprofundamento maior do que eu vou conseguir fazer agora, tá? Mas, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que ter claro enquanto sociedade é que a educação deve ser prioridade. Então, a abertura das escolas deve ser uma prioridade de cada município, de cada bairro, de cada estado, de cada país, tá? Dito isso, o fato é que esse descontrole que a gente está comentando até agora, propiciado por alguns setores da sociedade e pelos governos, não tem permitido uma abertura segura. Nesse momento em particular, a minha opinião é que não é seguro estar com escolas abertas, tá? A gente tem que ter a mente bem clara, assim, que a transmissão no colégio existe, tá? O impacto comunitário da transmissão intraescolar já está bem documentado. Tem vários estudos em diferentes países mostrando isso. Agora, a severidade da doença é menor em criança, de fato, mas o impacto para a comunidade pode existir num ambiente de alta disseminação do vírus. Tá? No momento de controle da disseminação, abram-se as escolas
com todos os cuidados necessários, a gente não consegue atingir esse momento de controle adequado. A gente não consegue, tá? Porque a gente privilegia não agir ou privilegia outros setores. Esse é o fato. Se está sendo seguro, assim, eu acho que foi muito mal preparado. A minha opinião é essa, tá? Vamos pensar assim, em quase um ano, quantas janelas foram abertas nas escolas aqui do estado? Tá? Porque, assim, ventilação é o fator chave aí quando a gente vai falar em retorno às aulas, né? Quantos protocolos prevêem filtros HEPA? Quantos protocolos prevêem ventilação forçada na sala de aula? Quantos protocolos, algo adicional que poderia ser feito, não seja uma obrigatoriedade, mas pode ser feito, monitoramento de CO2 na sala de aula para ver se a lotação que está na sala de aula é uma lotação que aquele espaço físico suporta. Você pode usar como um proxy o CO2 no ambiente para verificar se está com muita emissão, se está com muita gente dentro daquele espaço, né? É tudo feito assim, distanciamento de 1,5 metro. Ora, já se sabe há bastante tempo que a transmissão se dá para o aerosol também, não só por gotículas, né? E aí, 1,5 metros vai te proteger da gotícula, mas não do aerosol. Então, as crianças falando com máscara que não são bem vedadas aqui no nariz, que não são bem vedadas aqui, vai estar botando aerosol. Máscara que não seja boa, ou tira máscara para comer em sala de aula. Enfim, você vai ter aerosol, mesmo que você fique a 2 metros da pessoa, vai ter aerosol naquele ambiente. E se você não faz esses outros monitoramentos e ajustes, você vai criar um ambiente de fácil disseminação do vírus, tá? Então, eu acho que faltou isso, faltou investir em reforma, a gente teve tempo para isso, faltou investir em capacitar melhor para fazer, por exemplo, essa ventilação, de fazer filtragem adequada do ar, de fazer esse monitoramento de CO2. A gente vê aí na televisão a entrada de escola, o pessoal medindo temperatura no braço. Medir temperatura já é uma coisa bastante ineficaz, mesmo que seja na testa, né? Já não serve para nada, mas não serve para quase nada. Então, para fazer esse screening em entrada de estabelecimento, fazer no braço, então, enfim, pegar a ciência, rasgar, queimar, jogar no lixo, porque é uma bobagem sem tamanho. Tu vai em hospital, na entrada de hospital, os caras medem temperatura no braço, dá uma raiva sem tamanho. E então fazem isso e põem totem de álcool gel. Eu vi o governo do estado dizendo assim, a gente se preparou, a gente comprou não sei quantos mil totens de álcool gel, a gente comprou não sei quanta termômetro. Olha, enfim, não que não tem que ter o álcool gel, né? É importante, óbvio, mas achar que isso vai propiciar um ambiente seguro é uma grande ilusão. Então, eu acho que nesse momento agora não é um momento de ter escola aberta, tá? Eu acho que é perigoso para a transmissão, para amplificar a transmissão comunitária, é perigoso para os trabalhadores, é perigoso para quem está lá estudando. Quando a gente conseguir controlar, abram-se, mas de acordo com protocolos melhores que estão sendo feitos agora. Os protocolos, assim, você pega o protocolo de escola, enfim, arquiteto que fez junto com alguém que não conhece do negócio. Então, é meio complicado. Eu vi alguns assim. Professor Oscar, quer comentar um pouco essa? Estou concordando 100%. Sabes o que acontece? Aqui ninguém quer perder o jogo. Todo mundo quer estar no jogo. Então, todos os que estavam antes da pandemia querem estar agora também e nos mesmos lugares. Mas no meio apareceu uma pandemia e acontece que a única solução para essa pandemia é separar as pessoas e ventilar os ambientes. E as pessoas não querem nem saber disso. As pessoas não querem nem saber disso, porque se escutassem isso, entenderiam que as mesmas pessoas não podem estar nos mesmos ambientes que antes. Porque nós não tínhamos ventilação, que tínhamos ar-condicionado e janelas fechadas ou paredes em todos os lugares, e porque nunca estávamos a mais de 1,5 metro ou 2, que é o mínimo que temos que ter para os aerossóis. Então, quando você, como o Antônio disse, bota álcool e termômetros, o único que está é rasgando qualquer livro de prevenção contra doenças infecciosas. Porque se te dizem, não, é aerossol, é respirador, é problema de transmissão de pessoa a pessoa por proximidade. Pô, a solução é fácil. Em este quarto só cabem 7. Não, mas é que eu tenho que colocar 21 crianças. Não, mas é que só cabem 7. Não, mas eu boto álcool gel e boto termômetro. Não importa.
Isso não tem nada a ver com o que eu estou lhe falando. Estou lhe falando que só cabem 7. E só poderá colocar esses 7 quando na transmissão comunitária a taxa esteja abaixo de 50 por cada 100 mil. Subiu de 100 por cada 100 mil, a Alemanha fez lockdown por 2 meses. Nós estamos a 493 por 100 mil de contágio ontem. Estamos 5 vezes mais que a Alemanha e não estamos nem considerando em fazer lockdown. Em este momento, com esta taxa de transmissão, nós temos que fechar as escolas. Mas as escolas são super importantes. Então, quando voltem, não é para não deixar abrir as escolas, é para deixar abrir todas as escolas, mas aí você terá que retirar outras pessoas para que não se contaminem, porque não podem estar a mesma quantidade de pessoas fazendo a mesma quantidade de coisas. Então, a receita é fácil, é só prestar atenção ao que é importante e não inventar aqui malabarismos, que é o que estão fazendo. Essa é a minha opinião. Uhum. Excelente. Nós estamos com um problema aqui que nós estamos com uma série de perguntas e eu tenho aqui pelo menos umas duas, professor Oscar, que eu acho importante a gente abordar porque o pessoal ficou com dúvida em cima da sua fala. Eu posso fazer duas, e aí você comenta um pouco rapidamente, e se vier mais perguntas, a gente responde depois, e daí tem uma para o Boing que é mais curtinho. O Rafa Santos pergunta, a vacina da Pfizer e da Moderna, que são de RNA mensageiro, também se enquadram nesta mesma situação da Oxford e outros adenovírus? E aí vem o Ademar perguntando se seria possível explicar essa sua afirmação preocupante de que o adenovírus não podem ser dados mais do que uma vez. Né? A Soraya pergunta também se existe vacina eficaz para as variantes que estão surgindo. Para ficar até as 2 da manhã falando. Não, eu faço rapidíssimo mesmo. A vacina da Pfizer e da Moderna, eles têm um dos problemas e não tem outro dos problemas. O problema que eles têm é que também só contém a sequência que vai codificar para a mesma proteína, para o spike. Se a espícula mudar, também não vão conseguir proteger, vamos ter que fazer outras vacinas da Pfizer e outras vacinas da Moderna. Mas com uma vantagem nesse caso, é que nós podemos administrar o RNA várias vezes, sim? No caso dos adenovírus, não, sim? O veículo viral, quando administrado, gera uma resposta imune. O RNA até pode gerar anticorpos, mas você vai dar um RNA diferente, então provavelmente o RNA inicial, os anticorpos contra o inicial não vão bloquear o novo RNA. Então, as vacinas da Pfizer e da Moderna poderão ser dadas várias vezes, quase com certeza. As vacinas dos adenovírus, que já são muitas, sim, em este momento são 7 vacinas, 4 delas aprovadas, a 5ª está chegando para o Brasil, que é a Sputnik, elas são ligeiramente diferentes. Uma são adenovírus de chimpanzé, outra é um adenovírus humano que se diz de tipo 5, outra é de adenovírus humano de tipo 26, etc. Então, inicialmente, se você desse só uma dose, poderia dar no ano próximo outra dose. Mas acontece que elas, como vocês já ouviram várias vezes, só funcionam bem em 2 doses e ainda separadas, se possível, 12 semanas. Pois é, quando você faz isso, você precisa dar 2 vírus, isso é o mais adequado, mas poderia dar 1. E quando você faz isso, você não gera só anticorpos, que seria o diferente entre o adeno 5 e o adeno 26. Você gera também linfócitos T. E os linfócitos T têm os mesmos epítopos. O adeno 26 e o adeno 5 têm os mesmos epítopos TCD8 citotóxicos. E isso quer dizer que invalidam por outro caminho que não são os anticorpos, poder repetir a administração dos adenovírus. Os adenovírus têm como definição de grupos os anticorpos, mas depois eles têm em comum uma base comum, que é a resposta imunológica do tipo T, a resposta celular.
Então, se você dá com muita separação 2 doses, a resposta T, a resposta celular, consegue eliminar quase qualquer adenovírus, porque os epítopos são comuns. Então, temos que ter muito cuidado. Não, assim, poderíamos tentar achar algumas saídas, do tipo, se agora recebemos a vacina da Fiocruz, no ano próximo poderemos receber a vacina da Janssen, porque são suficientemente diferentes. Mas se recebemos a da Fiocruz, ano próximo não poderemos receber a da Fiocruz de novo. Isso tem que ficar claro. A mesma vacina, ainda que mudemos a proteína spike, não vai funcionar. Poderemos tentar achar algumas alternativas com outros adenovírus. E a última é sobre as variantes, mas qual era a pergunta exata sobre as variantes, Douglas? Consegues chamar aquela sobre explicar melhor se fugia? Não estou te ouvindo. Liga aí o microfone, Douglas, por favor. Perdão, esse detalhe é terrível, né? Então, se existe vacina eficaz para as variantes que estão surgindo, e qual é? Perfeito. Então, vacina eficaz para todas as variantes ainda não sabemos se existe. E perda de eficácia ainda não é total. Então, ainda que a gente tenha variantes, são variantes muito levemente diferentes. Então, as vacinas que temos ainda estão protegendo. Cai 15% a proteção, mas numa vacina de 90% de proteção, 15% ainda não é uma perda muito significativa. O problema é quando essas variantes vão se acumulando. E elas vão se acumulando porque a gente já tem experiência com isso. A gente usa a vacina da polio e o vírus que se espalha é o que a vacina não cobre. A gente usa a vacina do rotavírus e o vírus que você vai achar de aí a 2 temporadas é justamente o que a vacina não protege contra ele. E vai ser igual com o coronavírus, sim? Mas até agora as variantes que temos não fogem completamente das vacinas, só perdem ligeiramente a eficácia. Qual é a que deve de manter a maior proteção para todas as variantes? A menos esperada, que é a Coronavac e o estilo da Coronavac. Por quê? Porque essas vacinas estão feitas do jeito mais tradicional, que é com o vírus completo inativado. E quando você dá o vírus completo, você não tem só a proteína spike, você tem várias outras proteínas, e assim tem vários alvos de anticorpos. E você pode proteger contra vários lugares do coronavírus. Então, as vacinas feitas com o vírus completo, que todo mundo reclama porque vê os números de proteção e pensa que são muito piores, pois no final podem ser as únicas que consigam nos salvar do problema das variantes, pela complexidade e pelo número de antígenos que o vírus completo tem e que as vacinas só com a proteína spike não têm. Então, perdão por me estender tanto. Não, tá ótimo. A objetividade foi muito grande diante de um tema tão complexo e que, além do oportuno, demanda realmente esse debate, sabe? Então, assim, eu vou novamente agradecer em nome da diretoria da PUFSC. Acho que todas essas informações aqui são extremamente interessantes, mas elas são extremamente interessantes para que haja uma ação política bastante direcionada. Nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que o Estado de Santa Catarina e o Brasil parem por pelo menos 15 dias. Nós precisamos fazer uma mobilização e fazer com que a ciência seja ouvida, fazer com que esses argumentos que tanto o professor Oscar como o professor Antônio trouxeram, eles sejam ouvidos e que a sociedade saiba que aqui não há apenas negacionistas nesse país, não há apenas pessoas tapadas que vão, em última análise, culpar os indivíduos porque não estão se cuidando. Isso é uma burrice tremenda. E nós precisamos parar com isso. Gente, tem mais perguntas. Já são quase 10 da noite. Eu vou encerrar por aqui. Eu abro se vocês quiserem fazer uma fala final, apenas para fechamento, fiquem à vontade. Se não quiserem também, a gente termina e vai dormir. Não, eu não posso deixar de agradecer a PUFSC mesmo, pelo menos isso. E falar que, como fala final, eu voltaria a considerar que somos
um país e temos que nos comportar como um país e não como indivíduos. Sim? Se nós nos comportarmos como indivíduos, nós estamos perdidos. Nós temos que nos comportar como um país com cidadãos que têm que puxar do barco na mesma direção e não cada um na sua direção. E aí, acabo. Muito obrigado. Desculpem aí por não se estender tanto. Não tem que desculpar nada, tá excelente. Muito obrigado, professor Oscar Boing. Bom, também agradeço pela oportunidade de compartilhar aí parte dessa noite com vocês. Parabéns para a PUFSC pela iniciativa de propor esse debate e outros que virão. Parabéns à diretoria. E, enfim, o momento é de se revoltar, de indignar, assim, cansa. Tem dia, assim, que só... Cara, assim, não adianta, a gente fala, tenta, não vai, sabe? Vai algum doido de pedra lá, fala umas bobagens na TV, 5 dias depois vira política pública, assim, e a gente martela, fala, traz evidência, faz estudo e não, não consegue viabilizar nada. Chega da hora que cansa, né? Mas a gente tem que continuar lutando ao lado da ciência, tentando produzir conhecimento, disseminar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível. A gente... essa forma de pensar a sociedade, né, negando ciência, e acima de tudo, não é só a negação da ciência, essa falta de empatia pelo próximo, né, esse desprezo pela vida do próximo, isso é minoria. É uma minoria que faz bastante barulho, é uma minoria que tem bastante poder nesse momento, mas isso vai passar. Mas não passa por vontade própria, vai passar por meio da nossa mobilização em tentar resgatar valores humanistas, iluministas novamente, né, para que a gente possa construir aí um futuro melhor do que esse presente que a gente está vivendo, e a gente tem que fazer isso juntos, né, unindo as forças aí em prol de algo maior. E, enfim, eu acredito ainda que, não é toda hora que eu acredito, mas na maioria das vezes eu acredito que isso vai ser possível e que a gente vai conseguir. Não podemos desanimar, não podemos desesperar e pela vida, pela ciência, vamos nos manter firmes e fortes e vamos à luta. Conto com vocês, a PUFSC vai promover mais conversas dessas com o tema da volta às aulas, com como é que a gente faz para discutir isso no âmbito da educação, e contamos com essa audiência. Gente, nós ainda estamos com 102 pessoas nos assistindo essa hora da noite. Isso é um fenômeno. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Antônio e ao Oscar mais uma vez. Boa noite.